todo mundo aqui? Todo mundo achando que a gente ia chegar. A gente não... Eu não sou o tipo de gente que depois que o cachorro tá morto, eu fico pisando. Eu não faço isso. Mas vocês acreditavam mesmo? Vocês achavam mesmo que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente, que um treinador que não sabe quem é o time, que não sabe substituir, que é conservador... Ô, gente, a gente teve dificuldades com o Japão. A gente jogou um primeiro tempo medíocre com o Marrocos. A gente ganhou do Haiti. A gente fez um monte de matéria pros caras da Globo. Luciano Huck. Os caras só fizeram matéria com os caras. Os caras ficaram só com uma determinadas pessoas. A gente... É verdade, é isso, é verdade. A gente foi iludido por um monte de gente. E você fez bem em mencionar o Dunga, que foi o cara que não se vendeu. Foi o único cara que não se vendeu e eu sou arrependido e pedi perdão pra ele. Ele não se vendeu. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação. Na hora de levar o Neymar que não era pra levar. Deixamos o João Pedro. Deixamos o Pedro. Deixamos o Gerson. Deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito. Não tivemos jogadas pelas laterais. Conseguimos continuar na Copa do Mundo e a leitura, acho que é de comum acordo, né? Com a Ana, com você, com o Maestro Júnior, né? A gente falou ao longo da transmissão, ao longo do jogo da seleção brasileira não ter conseguido mudar a rotação do jogo, não ter conseguido pressionar a seleção da Noruega. Muito confortável o meio de campo, muito confortável o sistema defensivo. Eu achei que com as alterações, né, principalmente a entrada ali do Endrick, a gente conseguiria mudar um pouco dessa rotação, a do Danilo Santos também, mas a Noruega continuou tendo a posse de bola. Se você citar os números aí, a gente vai ver a superioridade numérica da seleção da Noruega. O Brasil, na minha opinião, respeitou demais a seleção da Noruega. A gente poderia ter mudado o ritmo do jogo, poderia ter pressionado um pouquinho mais a seleção da Noruega. A gente praticamente não criou nenhuma situação de gol. Teve o pênalti do Bruno que aconteceu. O Haaland, que foi o grande nome aí porque marcou os 2 gols, deu a classificação para sua seleção. Ele teve 3 bolas, fez 2 gols, né, em cima do... Tem que ser culpado sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito pra mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, 2 caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou, um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer a pressão. Então assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar. Sabe, se de repente se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, que coisa, que decepção. Mais uma vez eliminado por uma seleção europeia, que apesar de ter um time muito bom, mas é o 3º escalão do futebol mundial. 28 anos que a Noruega não jogava uma Copa do Mundo. Jogaram muita bola, tivemos oportunidade, o Bruno Guimarães perdeu o pênalti. O Endrick não pode perder um gol daquele, não pode perder um gol daquele. Ali era a bola do jogo, no segundo tempo. O Vinícius Júnior teve uma baita de uma atuação. Agora, gente, antes da Copa começar, eu falei, olha, a Noruega é o time que eu aposto. E a jogada era aquela que todo mundo sabia, em cima do Haaland. Se ele tiver 2 oportunidades, ele faz 2. É o maior atacante do planeta. Bom, acabou a Copa do Mundo. CBF. Eu venho falando do trabalho do Ancelotti. E com todo respeito, achei que era só um teimoso com sorte. Mas é um burro com sorte mesmo. Mas ninguém é burro que ganha o que ganhou. Em clubes e na seleção.
Um ano de trabalho para você preterir jogador, para você ter um time mal treinado, para você apostar em jogador que não consegue andar e respirar ao mesmo tempo. E eu não vou jogar só a responsabilidade dos atletas. O Carlo Ancelotti e a sua comissão péssima tem muita culpa no Cartola. O Brasil passa mais uma grande vergonha na sua história, cair numa fase de oitavas de final. E ó, não foi nem para uma seleção da primeira prateleira. Então parabéns aos envolvidos, parabéns à seleção da CBF, parabéns aos jogadores que não têm um pingo de identificação com o Brasil, com o brasileiro e com o nosso futebol. E parabéns ao Carlo Ancelotti, né, que de presente vai ganhar mais um ciclo patético, burro com sorte mesmo. Jogadores brasileiros para ficar buscando explicações para o que aconteceu. Muitos torcedores encontram a gente, né, jornalista esportivo. Será que o Brasil vai passar? Quem será que vai jogar? Não porque a gente saiba mais, talvez porque a gente acompanhe mais, tem as famosas informações de bastidores, então o torcedor tem curiosidade. Poxa vida, quem que você acha que ele vai colocar em campo? Será que o Neymar vai jogar? Aquela coisa toda. Será que a gente passa? E quando acontece uma eliminação, é natural o torcedor se questionar e questionar os formadores de opinião, né? Por que será que o Brasil foi eliminado? E é por isso que eu digo que eu me junto a vocês, porque talvez vocês tenham até uma definição melhor. E qualquer definição que a gente for colocar aqui, ela seja possível. Será que o Ancelotti deveria ter colocado o Neymar mais cedo? Porque se tem um batedor oficial e que não perde pênaltis, ou muito raramente é o Neymar, e a gente teve um pênalti no jogo, talvez o resultado fosse diferente. Se. Será que o Martinelli era a melhor escolha para o lugar do Lucas Paquetá? Será que se a gente tivesse marcado o gol de pênalti, talvez não com o Bruno ou com qualquer outro jogador, será que o resultado seria outro? Se o Endrick faz aquele gol no segundo tempo, se a bola não chega no Haaland, se a gente não fosse tão passivo? Então, são muitos questionamentos nesse momento e talvez, como eu disse, qualquer definição que o torcedor vá ter, talvez ele esteja certo. Agora, eu fico tentando não, obviamente, detonar a tudo e a todos, né? Tentar entender os motivos dessa eliminação, mas me incomodou de verdade a postura da seleção. E aí, a gente sabe que o time do Ancelotti joga na marcação, joga muitas vezes amarrando o jogo para tentar, num contra-ataque, numa escapada, sendo objetivo e vertical, definir as partidas. Aconteceu isso em praticamente toda a Copa. Mas me angustia muito ver a seleção brasileira jogar dessa maneira. Isso eu preciso dizer. Isso é o meu sentimento. A maneira como o Brasil aceitou uma seleção média da Europa, sem a mesma tradição, e aí se a gente for falar em seleção média da Europa, Bélgica, Croácia, Holanda, agora Noruega. Incrível, hein? Não acho que tenhamos uma crise geracional, não acho que esteja tudo errado, mas o jogo foi ruim. O Brasil não encarou o jogo como deveria. E agora, Copa do Mundo é isso, né? A gente ficou pelo caminho. Só sei que é sempre dolorido, né? Sempre dolorido. Toda vez que acontece, a cada 4 anos, me pega de um jeito como torcedor brasileiro, assim, de uma maneira muito decepcionante, muito frustrante. A gente teve muitas lesões, muitos jogadores que ficaram de fora. São várias explicações. E eu não sei se tem uma correta pra tudo isso. Qual é a sua? Que aqui pelo menos eu posso ficar à vontade para xingar essa desgraça dessa seleção brasileira aí. Que pipocou pra Noruega. Gente, nós pipocamos, nós ramelamos 36 anos depois, numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Nós ramelamos para uma seleção que não é uma grande potência da Europa não, tá? É a Noruega. A gente nunca ganhou deles, mas era a Noruega. E nós ramelamos para eles, 36 anos depois, numa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Não posso achar isso normal. Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui falando, respeitem o velho. Hoje eu não vou respeitar não. Nos faltou um sistema pré-determinado, e eu não acho que foi só problema de execução não. Um sistema pré-determinado. Eu não posso achar normal que a Noruega contra nós, numa Copa do Mundo, sinceramente, tenha quase 70% de posse de bola e a gente com 30 ligando um contra-ataque durante o jogo. Me cita um jogador que tenha jogado bem. Um jogador, me cita um jogador. Seleção brasileira não sabe nem bater, não marca duro, não teve postura, nos faltou postura. Vocês viram o Paraguai contra a França? Mas o Paraguai ficou pelo caminho, ficou porque falta bola, qualidade. Mas postura a eles não faltou. Eles encararam o jogo como uma grande decisão, e o Brasil assistiu a Noruega jogar. Seleção sem personalidade, seleção sem postura, faltou personalidade, faltou postura. Se isso acontece com um treinador que não é do tamanho do Carlo Ancelotti, hein? Que depois do jogo deu uma rameladinha também, não falou, mas depois foi obrigado. Então algo vergonhoso aconteceu. 36 anos depois, o Brasil saiu numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo contra uma seleção que não é nenhuma grande força da Europa. Ficamos mais uma vez para uma seleção europeia,
Ficamos mais uma vez para a Noruega e a gente não conseguiu ganhar deles. E você que estava vendo o jogo deve ter pensado, aliás, a gente só não pensou aqui, a gente falou, gente, esse ritmo que o jogo está andando aí só interessa a Noruega, porque se chegar uma bola no Haaland, ele vai guardar. Chegaram 2. A nós o pênalti aos 13, nos pés do Bruno Guimarães, que cobrou 3 pênaltis na carreira. Tinha 100% de aproveitamento e estava bem na Copa. Cobrou 3 pênaltis na carreira. Sobrou para ele foi lá e o que ele fez? Rebolou, bateu mal a meia altura, fraco no meio do gol, praticamente no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. Depois sobrou uma bola para o Endrick. Esperar que um garoto, aliás eu esperava, né? Mas não vou culpar o Endrick, nem vou culpar o Bruno Guimarães. Eu vou culpar a nossa falta de uma estratégia pré-definida pelo treinador e a execução dos demais, dos bruxos do Carlo Ancelotti, que mais uma vez não funcionaram. Vexame nos Estados Unidos. É isso. E agora que vem um novo ciclo, sem os bruxos do Carlo Ancelotti. Passar bem. De engenheiro de obra pronta tá tudo certo, mas na minha opinião essa é a imagem que fica da eliminação do Brasil na Copa. E eu não tô aqui para criticar individualmente nem o Bruno Guimarães e nem o Vini Júnior. Coincidentemente ou não, foram os 2 melhores jogadores do Brasil nessa Copa. Mas não existe hipótese alguma, no meu ponto de vista, o Bruno Guimarães bater esse pênalti. Ai, mas ele tava treinando bem. Não importa. Nunca foi um batedor na carreira. Copa do Mundo, jogo decisivo. E o cara que deu a bola pra ele cobrar, Vini Júnior. Um dos melhores jogadores da edição, o melhor jogador do Brasil na edição, brigando pela artilharia. Tem que pegar a bola e chamar a responsa. E se a decisão foi tomada antes do jogo, errada da comissão técnica. Na Argentina, quem bateria o pênalti? Mesmo, outro tendo treinado melhor. Portugal, quem bateria o pênalti? Inglaterra, quem bateria o pênalti? Noruega, quem bateria o pênalti? Essa é a imagem que fica no meu... Vemos o maior vexame da seleção brasileira desde o 7-1. É uma vergonha o que o Brasil apresentou em campo hoje diante da Noruega. Um time passivo, um time preguiçoso para marcar, um time que não tinha o menor senso de urgência. Uma seleção brasileira que assistiu a Noruega jogar em vários momentos do jogo. É vergonhoso. O ciclo é vergonhoso e merecia uma eliminação vergonhosa. A pior trajetória da seleção brasileira em Copas do Mundo desde 1990. A trajetória que o Brasil fez nessa Copa do Mundo passava a sensação de que uma hora esse time ia engrenar, que uma hora esse time ia melhorar. E hoje foi uma vergonha de postura. Postura pra brigar, postura pra ficar provocando depois que faz o gol. O Brasil tava eliminado e o Neymar tava provocando o goleiro adversário. Isso não existe, gente. O Brasil foi eliminado pela sua postura em campo. É uma vergonha o que aconteceu hoje. Pois é, meus amigos, a seleção brasileira fica fora de mais uma Copa do Mundo. O que acontece? Acontece que os outros são melhores. A verdade é essa, né? Você tem a seleção da Argentina que é melhor, você tem a seleção da Espanha que é melhor, você tem a seleção da França que é bem melhor, a seleção da Noruega melhor que a seleção brasileira. Então resta agora um trabalho longo até a próxima Copa, a Copa de 2030. O Ancelotti vai ter um tempo enorme agora pela frente, né? Já está com o contrato renovado. E tentar algo novo na próxima Copa do Mundo, né? Alguns jogadores do ciclo terminando, né? Vamos esperar que tenha gente nova, o Estevão, o Rodrigo, enfim, o Militão possa jogar. Enfim, vamos tentar. O Vini Júnior, que certamente vai estar presente. Perdemos e não tem que chiar. Perdeu porque os outros são melhores. E o Haaland é um inferno. Um abraço. É isso aí, deixa aqui nos comentários sua opinião. Não esqueça de se inscrever e de deixar o like. Tamo junto! O primeiro gol foi feito em cima dele. O Gabriel, ótimo zagueiro, mas o Haaland é um atacante às vezes impossível de marcar. E acabou decidindo para o Brasil. O Brasil que teve no primeiro tempo a menor posse de bola, segundo a Opta Sports, desde que se mede posse de bola, ou seja, desde a Copa de 66. O Brasil nunca tinha ficado tão pouco com a posse de bola, 35%. Houve momentos do jogo no primeiro tempo que a posse do Brasil chegou a ser de menos de 30%. O Brasil de Ancelotti, ele rejeita a bola, deixa com o adversário. A Noruega trocava passes no campo de defesa ali, meio inofensivo em alguns momentos, mas no segundo tempo cresce justamente quando o Carlo Ancelotti faz as mudanças que acabam com o Brasil, especialmente a entrada de Neymar. Antes um pouco, quando o Endrick entrou em campo, quase deu certo. O Vinícius colocou o atacante
na cara do gol e ele acabou não aproveitando. O garoto não foi bem na finalização. Aí quando entra o Neymar, é o momento que a Noruega toma conta do jogo, ocupa o campo de ataque e começa a gerar mais situações. E aí o Haaland faz os 2 gols e a equipe norueguesa consegue a classificação. Para fechar, a má participação do Brasil nessa Copa do Mundo, a cena patética. Pênalti, já nos acréscimos, Neymar converte e fica discutindo com o goleiro, que ri na cara dele. Como se o duelo entre ele e o arqueiro adversário fosse mais importante do que o resultado, o placar, que apontava 2-1 para a Noruega e o tempo estava se esgotando. Ou seja, o Brasil estava voltando para casa, como disse o narrador aqui da TV americana, na qual acompanhei essa partida. O Brasil volta para casa, a Noruega segue na Copa do Mundo e o trabalho de Carlo Ancelotti tem muita coisa para se questionar. Muita coisa para se questionar. Com todas as atenuantes, assumiu 1 ano e 1 mês antes da Copa do Mundo, mas as escolhas, as mudanças, a escalação hoje, o que ele fez durante o jogo e a rejeição à bola. Olha, a seleção brasileira que não gosta da bola, difícil estar certo, hein?